Você já ouviu falar sobre a ira do Cordeiro? Existe um dia na Bíblia que é o dia mais terrível de toda a história da Bíblia. É o dia da volta do Senhor Jesus. É um dia terrível, todo mundo aguarda a volta dele, mas vai ser um dia assombroso, terrível e assustador. Nós veremos um Senhor Jesus como nunca foi visto. Ele veio como cordeiro, ele voltará como leão sanguinário. É terrível, porque ele fará justiça aos seus eleitos que foram mortos pelo anticristo. Como é que essa história acontece? Primeiro, o anticristo, ele vai juntar os reis da terra para a batalha do Armagedon, vai cercar Jerusalém. E então Jesus volta, e quando ele volta, ele literalmente matará todos esses exércitos de todas as nações que estarão cercando Jerusalém. Mas não vai ser de qualquer forma. Vamos lá para os textos. Apocalipse 16, olha lá, o anticristo, ó. E da boca do dragão, que é Satanás, e da boca da besta. A besta é o anticristo, que já vai estar governando o mundo ali no finalzinho do 7º ano do seu governo, né? E da boca do falso profeta, que é aquele que vai adiante do anticristo anunciando sobre ele, né? Da boca desses três, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, ao 14, porque são espíritos de demônios que, fazendo milagres, demônios também fazem milagres, vão ao encontro dos reis da terra de todo o mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Olha o 16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. O anticristo vai chamar todos os reis da terra para batalharem contra Jerusalém, contra os judeus, contra os escolhidos. Lembrando que antes disso, o anticristo perseguiu os cristãos. Apocalipse diz, foi dado à besta o poder de perseguir os santos e os vencer. O anticristo passou esses 7 anos aí perseguindo os cristãos e os matando. Pensa na ira que Jesus está. Nesse exato momento, quando o anticristo cerca Jerusalém, olha o que acontece, Zacarias 14, versículo 3. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. Olha como é a volta de Jesus. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Ele vai descer sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, o monte vai rachar no meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte, a outra metade dele para o sul, e fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale chegará até Azel. Esse texto vai dizendo que vai se tornar uma planície muito grande ali, né? Esta é a volta do Senhor Jesus. Agora a história começa a se desenrolar. Olha lá, Apocalipse 19, 15. E da sua boca, que é Jesus, né? Esse texto aqui 19 descreve como Jesus vem, né? E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Aqui é o milênio. Jesus vai reger a terra com vara de ferro, com dureza. Outro dia a gente fala sobre isso, né? E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, todo esse exército que estará cercando Jerusalém vai se transformar em um lagar. O que é um lagar? É um lugar onde você deposita as uvas para serem pisadas com o pé, para dali escorrer o suco. Literalmente, o Senhor Jesus vai sair pisando com os pés, né? Ele vai estar no seu corpo glorificado como Deus, que é um corpo de glória que brilha mais do que o sol. E ele vai literalmente sair pisando todo este exército que ali está. Olha que terrível. Ao versículo 19. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Que exército é esse? Lá em Judas fala que aí vem o Senhor com os seus milhares de santos. É a igreja que subiu, né, com o Senhor Jesus ali no período ali antes que as pragas fossem derramadas sobre a terra, né? Se você lê Apocalipse, tem ali as pragas, né? E no versículo 20 fala que tanto a besta quanto o falso profeta foram lançados no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, né? Lançados vivos. E esse exército
que estava com ele de todas as nações. Olha o que vai acontecer com ele. Antes desse lagar ser pisado, tem um aviso aqui, né? Que todo aquele que aceitar a marca do anticristo, né, que é na testa ou na mão, né, é a marca dele, e que não foi morto pelas pragas derramadas por Deus no Apocalipse, que é 7 taças, 7 trombetas e 7 selos, né? Os que sobreviveram ainda vão ser lançados no lagar, vão ser pisados também. Olha aqui, e vai vir, muito antes disso, vai vir um anjo anunciando no céu que isso vai acontecer. Olha lá aqui, ó, Apocalipse 14, versículo 9. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo, com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus. O vinho da ira de Deus. Olha só, o que é o vinho da ira de Deus? É o lagar. Tá certo? E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. É pesado. Vamos lá pro lagar. Se você ler aqui Apocalipse 14, fala o que vai acontecer, o que eu acabei de falar, né, sobre as pessoas que adoraram a besta, né? O versículo 18 aí fala que saiu um anjo do céu, né? Olha lá, o versículo 19. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra. Quem são as uvas? Os homens. E atirou-as no grande lagar da ira de Deus. Olha o versículo 20. E o lagar foi pisado, literalmente pisado, fora da cidade, né? Fora de Jerusalém. E saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos. Então ali até a altura ali, ó, do freio dos cavalos, fez um rio de sangue, porque é exército de todas as nações da terra. Vão milhões e milhões de pessoas e aqueles que adoraram a besta. Vamos lá, ó. Pelo espaço de 1.600 estádios, isso aqui dá quase 300 quilômetros, vai se formar um rio de sangue. Como é que é essa cena? Jesus volta, a igreja está atrás dele e Jesus sai pisando os exércitos do anticristo e todo aquele que adorou a besta. Literalmente pisando. Os seus pés são de fogo, como latão reluzente, diz o apóstolo João. E vai formar um rio de sangue. As nações da terra vão estar assistindo isso, porque é uma guerra, vai estar sendo filmada com câmeras, com celulares, pela mídia toda. Agora, é tão terrível que Isaías, né, ele conversou com Jesus pessoalmente após ele ter feito isso. Isso é um texto terrível. Vamos lá. Essa é uma das visões mais terríveis de Isaías. Ele se encontra com Jesus após ele ter pisado as nações. Olha lá, Isaías 63, versículo 1. Quem é este que vem de Edom? Edom está de frente de Jerusalém, é onde aconteceu. De Bosra, com vestes tintas. As vestes de Jesus estão sujas de sangue. Este que é glorioso em sua vestidura, a veste dele brilhava, né? Que marcha com sua grande força. E aí Jesus responde, eu que falo em justiça, poderoso para salvar. É Jesus poderoso para salvar. E aí Isaías pergunta, versículo 2, por que está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar? Presta atenção. Jesus responde, eu sozinho pisei no lagar e dos povos ninguém ouve comigo. Quer dizer, a igreja que estava atrás não ajuda, Jesus pisa sozinho. Porque a igreja vem num corpo glorificado, né? Olha lá, eu os pisei na minha ira e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração e o ano dos meus remidos é chegado. Quer dizer, o Senhor se vingou de todos aqueles cristãos que foram mortos na grande tribulação, e foram muitos. E aí ele fala aqui, ó, e olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, por isso meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Ao 6, e atropelei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derrubei por terra. Olha lá, se você não sabe o que é um lagar, isto é um lagar. Pode ser um tanque pequeno, pode ser um tanque grande, mas é isso que o Senhor Jesus vai fazer. Ó, as uvas e as pessoas estão pisando com o pé. É isso que o Senhor Jesus vai fazer. As pessoas, os exércitos do anticristo e as pessoas que adoraram a besta serão literalmente pisadas pelo Senhor Jesus. E essa é a ira do Cordeiro. A ira de Deus são as pragas, né, que são 21 pragas derramadas no Apocalipse, e a ira do Cordeiro é pisar no lagar. É o dia da volta do Senhor Jesus, é um dia terrível.